Boa tarde. A aula de hoje será sobre biodiversidade de ecossistemas. E vamos falar sobre a biodiversidade de modo geral também. Quando se fala em ecossistemas e biodiversidade, a gente fala, por exemplo, pode imaginar na Amazônia. A Amazônia é um bioma bem diverso, tanto em ecossistemas, tem mais de 53 ecossistemas, desde mangue, a igapó, a floresta ombrófila densa, ombrófila aberta, com cipó, sem cipó, a área de florestas periodicamente alagadas. Existem diversos tipos de ecossistemas. Então, quando se fala na Amazônia, ela é bem diversa. E a Amazônia ela ocupa 49% do território brasileiro e é a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies de flora e fauna, né? Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Então, com relação os olhos se voltam para essa floresta, esse bioma, né? Porém, se vê uma riqueza assim, pode extrair e não vai acabar. Não é bem assim. É um bioma bastante frágil, delicado, né? Onde qualquer perturbação tem uma alteração drástica. Então, quais as características? A floresta amazônica ela é chamada cientificamente de floresta latifoliada equatorial. Por quê? Porque possui folhas grandes e largas, a floresta é densa e possui folhas perenes, né? As folhas não são caducas, não ficam caindo durante a troca de estação. Poucas espécies fazem isso. E é hidrófila, ou seja, a vegetação, a floresta tem uma grande afinidade com a água, com a chuva, com rios, ou seja, tem uma grande disponibilidade de água e as árvores são adaptadas a esse tipo de ambiente. A Amazônia ela divide-se politicamente em Amazônia Legal, que se restringe a território da Amazônia dentro do Brasil, e a Amazônia Internacional, que seria essa Amazônia Internacional. A Amazônia Internacional é a área da Amazônia dentro do Brasil, junto com a área da Amazônia de outros países, ou seja, a floresta amazônica, a vegetação, ela tem a mesma característica fora. Então, ela vai englobar Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa e também o Suriname. Isso equivale a 7 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul. E mais de 60% dessa área está no Brasil. Na Amazônia, em termos de biogeografia, temos cerrados, campos, terra firme, alagados. Então, são as diversidades de ecossistemas que tem dentro desse bioma. A gente já havia falado isso anteriormente. Então, com relação ao clima, né, apresenta temperaturas elevadas, que oscilam de 22 a 28 graus, as médias. E as estações se distinguem em período seco e período chuvoso. A gente, nesse período chuvoso, com relação à inclinação da Terra em relação ao Sol, a gente, no hemisfério sul, a gente está no verão. O nosso verão é chuvoso, enquanto que o nosso inverno ele é seco. E a Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, tá bom? É um dos maiores rios, é o maior rio do mundo e possui uma diversidade de cerca de mais de 3 mil espécies de peixes catalogados. E aí, quais são os rios que tem dentro desse bioma? O rio Araguaia, o rio Inhamundá, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Tapajós, Rio Tocantins, Rio Trombetas, Rio Xingu e o Rio Amazonas. Com relação à biodiversidade, a biodiversidade amazônica ainda tem muitos segredos. Então, muitas espécies são desconhecidas, né? Acredita-se que somente 30% das espécies que existem na Amazônia são conhecidas. Então, quando se fala em desmatamento, queimadas e destruição da floresta, pode ser que espécies raras e endêmicas estejam sendo extintas antes mesmo de nós conhecermos. Árvores gigantescas, algumas com mais de 50 metros de altura, vivem basicamente do humus resultante da vegetação em decomposição. Estima-se que a diversidade de árvores da Amazônia varia entre 40 a 300 espécies diferentes por hectare. Quando eu falo por hectare, é em 100 metros quadrados. Então, a Amazônia ela é considerada um
uma floresta com um solo pobre. Por quê? Não é um solo propício para a agricultura. Geralmente, se vai fazer agricultura, tem que fazer calagem, usar adubação química ou mesmo orgânica para poder produzir alguma coisa. Porém, as plantas a vegetação natural ela é totalmente adaptada, onde a própria floresta, no caso árvores, quando vão morrendo, ela é autossustentável, né? Então, quando as árvores vão morrendo, vai servindo de alimento para outras árvores. Então, com relação às espécies, né, tem 163 espécies de anfíbios, sendo 12 endêmicas, ou seja, endêmicas significa que só existe na Amazônia. 1.000 espécies de aves, 32 são endêmicas, 311 espécies de mamíferos, 550 espécies de répteis, 3.000 espécies de peixes e 13.229 espécies de árvores, sendo que 2.956 são endêmicas também. Então, o problema da Amazônia começou na década de 1970. Com a abertura transamazônica do projeto Integrar para Não Entregar, e também tinha outro lema que era Homens sem terra, terra sem homem para homens sem terra. E com isso, né, vieram povoando a região sem nenhum tipo com a política de desmatamento, né? Não tinha aquela preocupação com o meio ambiente, porque aqui só tinha floresta. Então, desde 1970 até 2020, a Amazônia já perdeu mais de 20% da sua cobertura florestal original. E no ano passado a gente viu, né, a quantidade de incêndios, ano retrasado também. Então, outro bioma também é o cerrado. Ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro, sendo considerado o segundo maior bioma do país. Ele é conhecido como a savana mais rica do mundo, ele é um hotspot também, assim como a Amazônia é um hotspot, ou seja, um local onde há uma grande concentração de espécies, uma riqueza muito grande de espécies. Então, o problema do cerrado ele se deu a partir da década de 1950, 1960, com a mudança da capital brasileira, do Rio de Janeiro para Brasília. Então, essa corrida, né, esse povoamento vindo da região sudeste para o centro-oeste ali, causou muitas mudanças. Isso, a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e agricultura intensiva. Então, características do cerrado. No cerrado há 11 principais tipos de vegetação, que são distribuídos em formações savânicas, florestais e campestres. Essas fitofisionomias, o que é uma fitofisionomia? É um tipo de característica vegetal. Elas possuem grande variedade de espécies, apresentando plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e também cipós. Essa variedade de vegetação ela pode ser distribuída em estratos lenhoso e estrato herbáceo. O lenhoso são árvores ou arbustos de troncos tortuosos que chegam com raízes que chegam a profundidade de 15 metros. Ou seja, ela consegue encontrar água em grandes profundidades. Então, é uma vegetação adaptada a períodos de seca. Com relação ao extrato herbáceo, eles têm raízes bem, no caso, que chegam numa profundidade no máximo 30 centímetros, e quando vai chegando o período seco, elas vão secando. É o período de estiagem, né? Vai faltando água, elas vão secando e elas são bem propícias a incendiarem, a serem queimadas, naturalmente ou criminosamente. Então, são descritos 11 tipos de vegetação para o bioma cerrado, enquadrados em formações florestais, que eu falei antes, que é mata ciliar, mata de galeria, a mata seca e o cerradão, enquanto que as formações savânicas são cerrado, sentido restrito, parque de cerrado e palmeiral e vereda. Já as formações campestres são campo sujo, campo limpo e campo rupestre. Considerando também os subtipos desse sistema, são reconhecidos 25 fitofisionomias, que é justamente aquelas características vegetais, né, que são diferenciadas umas das outras, que eu falei anteriormente. Então, com relação ao clima, o bioma cerrado ele é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos.
que é a mesma característica que a gente tem na Amazônia. A temperatura média anual fica em torno de 22 graus Celsius, variando ao longo da estação. Com relação à hidrografia, né, o Cerrado é considerado o berço das águas, porque neles nascem os rios que formam as principais bacias hidrográficas da América do Sul. Vamos lá, então. Com relação a isso, a gente tem aqui a localização central do Cerrado faz com que se situe sobre grandes divisores de águas do país. Então a gente vai ter aí ao sul a nascentes de rios da bacia do Paraná, a sudeste do Paraguai, ao norte com a bacia do Amazonas, a bacia amazônica, a nordeste com o Parnaíba e a leste com o Rio São Francisco, a bacia do São Francisco. Com relação à biodiversidade, eu falei anteriormente, ele também é considerado um hotspot. No caso, por quê? É um dos hotspots mundiais de biodiversidade. O Cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas, ou seja, que só tem no Cerrado, e sofre uma excepcional perda de habitat. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é considerado como a savana mais rica do mundo. Então, com relação às espécies, a gente vai ter 252 espécies de mamíferos, sendo 18 especificamente do Cerrado, 187 espécies de répteis, sendo 31 também endêmicas, só no Cerrado, 850 espécies de aves, 113 espécies de anfíbios, 1.000 espécies de peixes, tem aumentado bastante atualmente, 12.683 espécies de vegetais, né, de árvores, de plantas em geral, sendo que 7.356 são endêmicas, só existem no Cerrado. Então o problema do Cerrado iniciou em 1960. Com o quê? Com a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. E os problemas que vem enfrentando, no caso, a perda da biodiversidade do bioma Cerrado, já é uma realidade. Bastaram apenas 5 décadas para se reduzir o tamanho original desse bioma para 41% da cobertura vegetal original, ou seja, perdeu mais da metade da sua vegetação. As principais atividades que comprometem a conservação desse bioma estão relacionadas ao extrativismo, né? Cortar a vegetação para usar como madeira, como lenha, ou fazer carvão, e a expansão agrícola e também pecuária. Então, para expandir áreas para produção agrícola, né, ou pecuária, tem que se desmatar áreas vegetais. Então, é isso que a gente tinha por hoje. Valeu! Qualquer coisa, mandem mensagem no privado que eu estarei tirando as dúvidas de vocês.